Boa noite a todos, queridos amigos. Hoje nós vamos refletir um pouco juntos sobre o Evangelho. E antes de iniciarmos as reflexões, que sempre nos trazem ensinamentos, oportunidades de nos melhorarmos, né? Sempre temos algo a aprender a cada reflexão do Evangelho, a cada momento de preleção. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Né? Antes de iniciarmos, vamos fazer uma pequena prece para nos colocarmos em união com o alto, que nos favorece essa interiorização da mensagem, não é? Então, eu os convido a uma pequena prece. Pai de infinito amor e bondade, que possamos nesse instante refletirmos sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Compreendermos com o coração e com a mente esses ensinos sublimes e colocá-los em prática na nossa vida diária. Nos auxilia a nos melhorarmos através do Evangelho, hoje e sempre. É com alegria e com um misto de tristeza que fazemos a preleção dessa noite, né? Alegria por estarmos falando sobre o Evangelho, mas um pouco de tristeza por não estarmos juntos, pessoalmente, né? Nesses grupos que temos com tanta fraternidade, com amizade, com essa convivência tão gostosa. Mas em breve estaremos juntos. Então hoje, como eu lhe disse, como iniciei, nós vamos refletir sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma das bem-aventuranças contidas no maravilhoso Sermão da Montanha, ensino sublime que nos faz refletir sobre tantas coisas importantes para o nosso espírito, né? E hoje nós vamos falar de algumas qualidades que já estão aflorando em nós, não estão conosco por inteiro, mas já fazem um pouco parte do nosso ser, que em breve nós as teremos por completo, quem sabe o mais breve possível. A afabilidade, a doçura, a obediência, a resignação, a paciência. E essas mensagens, esses ensinos estão contidos na bem-aventurança onde o Mestre nos diz: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Em princípio, nós temos que entender o que o Mestre quer dizer por bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Sabemos que em inúmeras oportunidades ele nos recomenda que renunciemos aos bens terrenos, aos bens materiais, às coisas do mundo, em benefício dos bens espirituais, dos bens do céu, né? Onde os ladrões não roubam, as traças não roem, que são imperecíveis. Nós, espiritualistas em geral e espíritas em particular, sabemos do mundo melhor que nos aguarda como prometido, após o nosso desencarne, após a nossa tarefa aqui, desde que realmente tenhamos procurado cumprir os desígnios de Deus, né, com determinada fidelidade. Mas enquanto nós aguardamos esses bens espirituais, recompensas do nosso bom proceder aqui na Terra, enquanto esperamos receber no plano espiritual os frutos do que plantamos aqui, nós temos efetivamente a necessidade dos bens materiais para a nossa vivência, para o nosso crescimento intelectual e moral aqui na Terra, né? Sem o alimento, nós não vivemos. Sem o básico, dificilmente vamos nos espiritualizar. E o Mestre conhece essas nossas necessidades. Tanto é que muitas vezes ele ajudou materialmente aqueles que o buscavam, né? Com os pães, com peixes, com vinho, com curas. O que o Mestre apenas nos recomenda, e enfatiza Kardec, nos lembra, né? É que não liguemos aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais. Isso nós entendemos, não é? Sabemos que nós temos que viver no mundo sem ser do mundo. Temos que, sim, fazer o que nos é necessário para a vida material, mas nunca prejudicando o nosso ser espiritual que sobrevive a tudo isso. Mas, como podemos perceber pela nossa história, a história humana, a história da humanidade, pelo egoísmo do homem, esta terra, até o momento ainda, na grande maioria, é monopolizada,
os bens materiais são monopolizados pela força, pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, né? Eles nos falam que, às vezes, ao brando e pacífico falta o necessário, enquanto, para o mais poderoso, há o supérfluo. Hoje, talvez, não tanto pela força física, mas com certeza ainda há uma força financeira, uma força política. Os fortes e os poderosos ainda continuam subjugando os brandos e os pacíficos nesse momento material da Terra, né? Mas Jesus promete, então, que a justiça será feita, assim na terra como no céu, porque os brandos possuirão a terra e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Então nós podemos compreender, com os esclarecimentos espirituais da doutrina espírita, que a terra também evolui, assim como a humanidade evolui, assim como cada um de nós evolui individualmente. A humanidade vai progredindo e o planeta como um todo vai progredindo. E quando a humanidade se submeter a essa lei de amor, de caridade, quando o egoísmo estiver quase esgotado aqui na Terra, nessa época sublime, esperamos não tão distante, o brando e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Serão modelos a ser seguidos pela maioria. Serão aqueles que realmente comandarão o planeta. Então, esta será a condição da Terra, quando, de acordo com a lei de progresso, as promessas do Cristo, este nosso planeta de provas e expiações se tornar um mundo ditoso de regeneração. Isso por efeito do afastamento dos maus, infelizmente, né? De alguns irmãos nossos que não conseguirão ou não conseguiram vencer o egoísmo, que não compreendem ou não quiseram aceitar os ensinos e as leis de amor e de caridade. Então, em breve, talvez já estejamos passando por esse momento, a humanidade sofrerá no plano material grandes transformações e os mansos herdarão essa terra. Perguntado a Jesus quando isso aconteceria, né? Através da psicografia de Neio Lúcio, todos já esperavam esse momento desde a época do mestre entre nós materialmente, e ele nos disse mais ou menos assim, que nessa época sublime, os homens não se ausentariam do lar para combater seus irmãos em rios de sangue, por ganância, preconceito. Não, eles estariam combatendo as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome, todas as torturas morais da humanidade. Nessa época, o arado substituirá as máquinas de guerra nas exibições públicas. O livro edificante estará no lugar das armas. As competições serão para venerar os mais amorosos, os mais sábios. Quando o sacrifício pessoal em favor do próximo constituir uma honra legítima, a humanidade estará chegando a esses tempos de paz e de amor. Provavelmente, nós não veremos essas transformações que já se iniciaram nessa nossa vida material, mas estaremos lá no plano espiritual, em outra vida, desde que realmente apliquemos esses conhecimentos na prática, né? Herdando este planeta de luz. Esse planeta tão bonito que nós vamos restituir a sua forma mais bela, né? E para que possamos nos preparar para essa herança divina, complementando estes conceitos sublimes, vamos falar então sobre as mensagens dos amigos espirituais que esclarecem, complementam esses ensinos do Evangelho, os colocam de uma forma mais prática, trazem de certa forma para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, esses conceitos tão elevados. Então vamos analisar essas mensagens que, após o Evangelho, após a análise de Kardec, os amigos espirituais trazem pequenas mensagens em cada tema do Evangelho que traduzem para nós esses ensinamentos, esses conceitos, colocando de uma forma mais prática para nós, né? A primeira mensagem do amigo espiritual nos fala então da afabilidade e da doçura. Frutos então dessa mansuetude, dessa pacificação, né? O amigo nos fala assim, que a benevolência para com os semelhantes, ou seja, a boa vontade, as boas intenções para com nossos irmãos, ela é fruto do amor ao próximo. E com isso, com essa prática,
geram em nós essas duas qualidades, a afabilidade e a doçura. Esse amor ao próximo, essa boa vontade, essa benevolência gera afabilidade e a doçura em nós, que são formas de manifestar esse sentimento de bondade para com o próximo, né? E como é gostoso quando tomamos contato com pessoas afáveis, dóceis, né? Dóceis no portar-se, afáveis no falar. São sempre de uma presença cativante. É como um imã que nos atrai, não é? Todos nós conhecemos alguns assim, sejam pessoas conhecidas ou no nosso relacionamento pessoal, no nosso dia a dia. Geralmente pessoas mais idosas, que a vida já lapidou, né? Que já trouxe essa tranquilidade interior, da vontade de ficar próximo a esses seres, né? Eles já alcançaram essas virtudes e nos agrada a sua presença. Nós, na grande maioria, ainda não encontramos, ainda estamos trabalhando essas qualidades em nós. Então, o amigo espiritual nos fala que nem sempre aqueles que aparentam afabilidade e doçura são realmente benevolentes, né? O amigo nos explica que não devemos crer sempre nas aparências, que a educação, a frequentação do mundo podem nos dar a aparência, o verniz dessas qualidades, e às vezes elas realmente não estão no íntimo da pessoa. Então há pessoas cuja fisionomia, há uma aparência de bondade, de afabilidade, mas que é uma máscara para o exterior. Comparado com uma roupa bonita que esconde os nossos defeitos físicos, assim também um faces tranquilo, sereno e bondoso às vezes esconde as nossas deformidades interiores, né? O mundo, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que ninguém as aborreça, pois aí mordem a primeira contrariedade, não é? Pessoas cuja língua de ouro, quando falam pela nossa frente, se tornam dardo peçonhento, né, quando estão nas nossas costas. O Espírito Amigo nos fala ainda que esta classe também estão aqueles homens de exterior benigno em sociedade, mas que no íntimo são tiranos domésticos, com os estranhos que os colocariam na sua posição, são bonzinhos, mas com os familiares, com os subordinados, são déspotas, agressivos, mandões. Tristes criaturas humanas, né? Querem aparentar no exterior o que ainda não tem dentro do seu coração. Tudo isso é para dizer para nós que não é desses que estamos falando. Não basta que dos lábios saiam leite e mel, coisas boas, se o coração de modo algum está associado a esses sentimentos. Neste caso, né? Se o coração fala algo, a boca sai algo diferente do coração, o que há, como o mestre nos dizia, é hipocrisia. Então, aquele cuja afabilidade e a doçura realmente estão em si, ele nunca se desmente. É o mesmo tanto na sociedade como na intimidade do lar. Lar que tanto temos que valorizar nesses dias, não é? Então é importante compreender que nós temos que começar sempre mudando o nosso interior, o nosso íntimo, a tal reforma íntima, para depois exteriorizarmos tais sentimentos, que um dia estarão realmente enraizados em nosso coração, serão partes da nossa personalidade. Não vai ser preciso que eu pense, eu preciso ser dócil e afável com determinada pessoa. Não, isso estará dentro de mim. Eu serei assim, não é? Ele termina, esse amigo Lázaro, dizendo que pelas aparências podemos enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Bem, compreendemos um pouquinho, então, desse sentimento. Agora vamos falar de um que nós temos que buscar diariamente, constantemente. É a famosa paciência, né? Item 7 do capítulo 9. É uma mensagem tão profunda, tão bela, vale a pena sempre reler. Eu gosto muito dessa mensagem. Ele inicia dizendo mais ou menos assim, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei a Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marca para a glória no céu. O sublime ensino da dor, né?
a dor, remédio da alma. Ele continua nos dizendo, então, sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Ele nos fala que a caridade material, a esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra caridade muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, para nos porem à prova a paciência. Então ninguém estabelece relação de convivência ao acaso, né? Aquele ser que está em seu caminho, que testa a sua paciência, às vezes constantemente, tinha de estar ali. Você merece a convivência com esta pessoa. Temos que compreender que diante das diferenças, das dificuldades, das incompreensões da convivência, está também a oportunidade de melhorar nossos sentimentos. O perdão, a compreensão, frutos da paciência, são fundamentais para esse nosso crescimento espiritual. E esse amigo conclui uma parte belíssima, que de tantas vezes eu leio já até decorei. Nas minhas palavras é mais ou menos assim. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, mas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Se, porém, nós compararmos os deveres que nos são impostos com as consolações e compensações que recebemos, veremos que as bênçãos são maiores que as dores. O fardo parecerá mais leve se olharmos para o alto do que se nós baixarmos para o chão a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo e guia. Mas sofreu ele do qualquer um de nós, e nada tinha para que se penitenciar. Ao passo que nós temos que espiar o nosso passado e nos fortalecer para o futuro. Ele termina dizendo assim: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra, cristão, resume tudo isso. Bonito, né? Então, sim, temos dificuldades diárias na nossa existência. Às vezes, pequenas contrariedades que vão se avolumando. Mas há um modelo a seguir. Há uma trilha. Há uma estrada que já conhecemos. Paciência, perseverança nessa estrada. É o que ele nos anima a fazer. Então, falamos da afabilidade, da doçura, da paciência. E agora vamos falar de outras duas qualidades semelhantes e importantes que temos que colocar como meta para esse nosso crescimento espiritual. Obediência e resignação. Parecem palavras simples, né? Que nós já compreendemos, que a maioria de nós já faz, mas sabemos que não é bem assim. A doutrina do Cristo ensina, em muitos momentos, a obediência e a resignação. Virtudes companheiras da doçura também, mas muito ativas. Muitas pessoas confundem obediência e resignação erradamente, né, com a negação dos nossos sentimentos, com a negação da nossa vontade, a negação do nosso querer. Mas não é assim. Vamos diferenciar um pouquinho para entendermos melhor. Obediência é o consentimento da razão. O que significa? É o entendimento, é a compreensão através do nosso intelecto que temos que obedecer determinadas regras para a nossa boa convivência. A resignação é o consentimento do coração. É a emoção nos dizendo que temos que acatar algumas coisas que acontecem a nós, que às vezes nos causam dor, mas que nós não temos como mudar no momento e temos que compreender a sua necessidade. Então, a obediência e a resignação são forças ativas, porque exigem a capacidade de compreensão intelectual e sentimental do que estamos passando, né? E temos então que adquirir essas capacidades, essa possibilidade através dessa compreensão. E, infelizmente, muitas vezes perdemos, pela revolta insensata a uma condição qualquer, perdemos sim a oportunidade de crescermos nesses sentimentos, né? Deixamos que a revolta insensata produza algo negativo quando alguma situação poderia gerar um maior crescimento nosso.
Não aceitamos o fardo que deveríamos carregar e perdemos o mérito que teríamos caso tivéssemos suportado com fé, com coragem determinada prova, determinada situação, não é? Vemos diariamente nos noticiários que por minutos de impaciência, pessoas perdem o trabalho de uma vida inteira, não é? Brigas no trânsito banais, tirando vidas, ultrapassagens indevidas levando famílias, uma agressão num determinado momento separando um grande amor, não é? Então, essa importante compreensão dos nossos deveres, da obediência, da resignação, é importante para o nosso crescimento. E eu lembro uma pequena oração que nós conhecemos, né? Em relação a isso, que a gente fala: Pai, me dê forças para enfrentar as dificuldades que eu possa mudar. Paciência, resignação para as que eu não possa mudar. E principalmente, Pai, sabedoria para distinguir uma da outra. É aquele termo popular, dar murro em ponta de faca, né? Devemos evitar. E Jesus foi a encarnação dessas duas grandes virtudes. Obediência ao Pai, à sua missão. Pai, faça-se a sua vontade, não a minha. Resignação diante das nossas imperfeições, sem ferir o nosso livre-arbítrio, sem exigir algo que ainda não poderíamos realmente dar a Ele naquele momento, né? Ele veio no momento em que a humanidade desprezava essas virtudes, né? Vivia num momento de opressão, corrupção, exploração, não tão diferente de hoje, e veio trazer para aquela humanidade esse ensino sublime, esse triunfo do sacrifício pessoal em favor de uma causa, em favor de uma compreensão maior, né? E esse amigo termina nos falando que cada época é marcada com o cunho de uma virtude ou de um vício, que marca geralmente um momento da humanidade. E ele fala, com razão, que a virtude da nossa época é a atividade intelectual. E o nosso vício é a indiferença moral diante dos sofrimentos alheios, fruto do nosso egoísmo. Estamos então no momento único da nossa evolução, um momento único da humanidade, diante de uma revolução de conhecimento e tecnologia sem precedentes. Mas infelizmente a moral não está caminhando na mesma velocidade. Então sabemos que em breve, ou já estamos iniciando, uma revolução que nos leva a um crescimento moral. Digo sofrer, infelizmente, porque geralmente, para que muitos se aglomerem num objetivo comum de autoajuda, de apoio mútuo, de luta contra o egoísmo, contra a exploração, há necessidade, infelizmente, que esteja presente a nossa amiga a dor. Então, muitas dificuldades estão previstas na nossa caminhada para que nós possamos nos unir num objetivo maior de autoajuda, de vitória sobre o egoísmo e o materialismo em todos nós. Um objetivo de caridade sempre ao próximo. E esse amigo conclui com palavras bem duras em relação a isso, nos dizendo que: submetei-vos à impulsão que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra apropriada. Ai daquele que tentar barrar o progresso moral da humanidade. Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o corretivo e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da duplação do freio e da espora. Toda a resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. E conclui: bem-aventurados, no entanto, os brandos, porque prestarão dóceis ouvidos a estes ensinos. Então que busquemos renovar o nosso íntimo, exercitando todas essas virtudes que falamos, para estarmos entre aqueles que não barram o progresso da humanidade. Pelo contrário, que estejamos entre aqueles que lutam para que esse progresso realmente se instale na Terra, que haja essa grande mudança moral no seio da humanidade necessária ao nosso crescimento. Tá, falamos dessas grandes virtudes, mansuetude, paciência, né? Falamos de brandura, doçura. E a pacificação? Por que os pacíficos serão chamados filhos de Deus? Quando em nós as virtudes ditas estiverem realmente presentes, como estiveram em alguns como Chico, Madre Teresa, Gandhi e tantos outros,
Nós seremos aqueles que trarão a paz, junto à sua comunidade, junto a uma cidade, uma nação, e seremos os filhos de Deus, porque estaremos realizando a vontade do Pai, como o próprio mestre fazia questão de dizer, não é? Mas enquanto não atingimos esse patamar de ser modelos a seguir, que não somos ainda, podemos sim ser pacificadores, pacificadores do nosso lar, nesse momento em que o lar tem que se unir ainda mais. Podemos ser pacificadores do nosso pequeno núcleo de amor. Podemos ser pacificadores no nosso ambiente de trabalho. Podemos ser pacificadores no nosso trabalho com a espiritualidade. Podemos realizar, sim, pequenos ou até grandes gestos de amor e de paz através da compreensão desses ensinos sublimes e da vivência de tais dentro do nosso coração, da nossa vida. E assim já seremos chamados de filhos de Deus. Infelizmente, muitos compreendem a necessidade de caridade, de elevação de todos esses sentimentos, mas ainda não conseguem colocá-los em suas vidas. E Pedro fez essa pergunta ao mestre: Mestre, que dizer daqueles que conhecem esses sagrados princípios e não os praticam? A resposta do mestre: Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e os furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas, um dia. Nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las e prossigamos com amor, sempre mirando em frente. Palavras do Mestre Jesus. Que sejamos diante dessa tempestade, desse furacão, que sejamos os trabalhadores da última hora. Essa é a mensagem da noite. E vamos à nossa pequena vibração, como fazemos todos os dias. E eu os convido agora, nesse instante, a pensarem em Deus maior. Pai, nesse momento intenso da humanidade, onde carecemos de compreender esses ensinos sublimes, te pedimos, ó Pai, auxilia a todos nós, na paciência, na boa vontade para com o nosso semelhante, no auxílio mútuo a cada irmão de caminhada, que toda a humanidade possa compreender, através das difíceis lições, que a caridade é o que nos elevará, que o amor ao próximo é o objetivo maior da vivência humana. Te pedimos, Senhor, por cada irmão em dificuldade, por cada um que nesse momento sofre as dificuldades naturais da vida, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. A eles a tua misericórdia e o amparo do alto, Senhor. Rogamos por nossos familiares, por cada núcleo de amor que a família representa. Que haja maior união num esforço comum de crescimento como indivíduo, como família, como sociedade. Nos auxilia nesse crescimento e união, Senhor. Te pedimos por todos nós, que possamos compreender teus ensinos sublimes e colocá-los em prática sempre que a oportunidade bater às nossas portas. Ampara-nos hoje e sempre, Senhor. Obrigado. Boa noite a todos.